Sejam todos bem-vindos a essa noite, como eu falei, essa noite cheia da presença de Deus, essa noite do fogo e essa noite onde o Espírito Santo ele quer ministrar algo novo no meu e no seu coração. Talvez com uma mensagem que você já conheça, que você já tenha ouvido, e a gente tem a tendência de falar assim: nossa, mas eu já ouvi isso tantas vezes, eu já conheço isso, eu já ouvi. Só que eu quero que você abra hoje o seu coração para ouvir o que ele quer falar exclusivamente com você, especificamente com você. Então, por isso eu quero pedir, Espírito Santo, que da minha boca saia apenas aquilo que o Senhor deseja ministrar ao meu coração. Que da minha boca, mesmo que eu não fale alguma coisa, que eu não lembre de alguma coisa, que seja essa semente, seja plantada nesse solo fértil, nesse terreno fértil, no coração de cada um aqui, dos meus irmãos, que ele receba exatamente a porção que cada um aqui precisa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E aí eu queria te perguntar uma coisa. Queria perguntar e você coloca aqui no chat. Você veio aqui buscar uma bênção? Você veio aqui procurando receber uma bênção? Todo mundo, né, gente? Todo mundo quer receber uma bênção. Todo mundo quer receber algo novo. Todo mundo quer receber uma porção nova da presença, da glória de Deus. E eu queria dizer para você uma coisa. O Espírito Santo tem isso para mim e tem isso para você. E, e algo que talvez a gente não tenha. Hoje em dia, a gente não está ouvindo tanto falar sobre isso. Eu queria trazer algo que a gente meio que corre. Eu lembrei que desde pequena eu ouvia um, uma, um ditado que falavam assim: nossa, fulano fugiu de não sei o quê, tá fugindo de não sei o quê, igual o diabo foge da cruz. Já ouviu esse termo? Igual o diabo foge da cruz. E aí eu queria te falar, o diabo foge da cruz. Mas nós não somos aqueles que fogem da cruz. Nós não somos aqueles que fogem da cruz. E talvez eu e você, a gente tenha essa sensação, não é só uma sensação, né, gente? A cruz a gente tem aquela imagem da cruz que é forte, né? Jesus morrendo na cruz, Jesus morreu na cruz. É uma coisa forte. Mas eu queria te lembrar que a cruz nos trouxe salvação. A cruz nos reconciliou, a cruz nos possibilitou algo novo, que ter acesso, ter a graça. E eu queria te lembrar uma coisa. Talvez você já tenha ouvido essa palavra, egocentrismo. É o ego no centro, o ego no centro. E quando nós recebemos Jesus no nosso coração, o egocentrismo precisa morrer. E o que precisa estar em evidência, o que precisa estar no centro, é o teocentrismo. Teo, Deus. Deus no centro. E hoje essa é a mensagem, essa é a nossa verdade, Deus no centro. E se ele está no centro, se ele está no centro, a gente passa, sabe? A gente passa pela tormenta, a gente passa pela tribulação, porque eu não sei você, mas quantas mensagens a gente tem ouvido aí, aquelas mensagens assim que dão um abraço na nossa alma, deixa a alma bem quentinha, assim, bem acolhida ali. Você vai vencer porque você é poderoso, poderosa, porque você vai ganhar dinheiro, porque você vai ser próspera, próspero. E eu não tô falando que não, gente. Não tô dizendo que não. Mas o céu tá um pouco esquecido, né? A mensagem da cruz está um pouco esquecida. E ela é a mensagem que nós carregamos, precisamos carregar. E, gente, eu vou fazer. Olha, só porque eu comecei a falar não tem jeito, eu vou ter que falar. Eu vou ter que fazer isso e agora que eu lembrei que está sendo gravado. Mas amém, Deus. Eu não tenho dom de cantar, gente. Mas quantos de vocês conhecem? Eu sou das antigas lá da igreja, lá desde 5 anos de idade, já há 33 anos. E eu lembro dos hinos da harpa cristã.
Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Gente, até o ritmo eu perdi da música. Vocês perceberam que esse não é o meu forte, né? Mas amém, graças a Deus, Deus me deu outros dons. Glória a Deus por isso. Mas vocês entenderam a mensagem, né? Quem aqui conhece essa música? Quem aqui conhece esse louvor da harpa? É bem antigo, né? Hoje em dia, pouquíssimas igrejas ainda cantam esses louvores. Eu amo, amo, amo esses louvores da harpa. E eu queria dizer, essa mensagem da cruz, ela não ficou no passado. Essa mensagem da cruz, ela não ficou esquecida, porque agora a gente tem uma outra mensagem. Eu vou levar a mensagem da cruz até o fim. Eu vou levar a mensagem da cruz até o fim. É isso que a gente precisa, levar a mensagem da cruz até o fim. E por que eu preciso levar a mensagem da cruz até o fim? Porque ela reconcilia as pessoas com Cristo. Porque na queda nós fomos separados desse amor, desse relacionamento. E a cruz nos reconcilia com Cristo. Eu queria ler com você aqui em Lucas 9, no versículo 23, que diz assim: Jesus dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Eu vou ler aqui numa outra versão, que é na nova tradução da linguagem de hoje, Lucas 9, 23, que diz assim: depois disse a todos: se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses. Você está entendendo? Esqueça os seus próprios interesses. Esteja pronto cada dia para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Eu amei essa linguagem, que ela é bem acessível para a gente, né? Entender assim, ó, a paulada foi maior ainda, né? Assim nessa versão. Se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses. Esteja pronto cada dia para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. É isso que é ser um seguidor de Jesus. É deixar para lá os seus próprios interesses e estar pronto para morrer todo dia. Sabe o que acontece quando nós recebemos Jesus no nosso coração? Sabe que muitas vezes, eu não sei se você passou por isso, eu vou dizer que eu não passei por isso logo que eu me converti, porque eu fui para a igreja com 5 anos de idade. E às vezes, quando a pessoa vai para a igreja já desde criança, assim, é difícil você lembrar exatamente qual foi o tempo, qual foi o momento que as coisas aconteceram, né? Lá tem muitos anos já que isso aconteceu. Mas se você for pensar no momento que você se converteu, que você recebeu Jesus no seu coração, como é que foi para você? Começa assim um momento que, uau, tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Mas aí logo depois começa um montão de luta, né? Começa um montão de luta. E eu queria te dizer, sabe por que que começa um montão de luta? Um montão de provação. E você fala assim, nossa, era para ficar mais fácil, não era não? Não era agora para essa parte, depois que eles têm várias promessas na Bíblia, o que que aconteceu que agora o negócio começou a apertar para o meu lado? Jesus te atraiu. Mas não é assim, ó, ele te atraiu com um docinho e depois vai ficar amargo. Não é isso. Jesus te atraiu. Você viu o que que é o evangelho e agora ele precisa te tratar. Ele precisa tirar o Egito de você. Ele precisa tirar o mundo de você. E sabe o que que ele precisa tirar de você? Você de você. Jesus precisa tirar nós de nós. E essa é a nossa dor do deserto. Essa é a nossa dor do deserto. Porque sabe o que acontece? Não sei se você conhece esse livro, eu falo bastante dele porque eu amo esse livro, e ele é bem fininho, eu te aconselho, é menos de R$ 20 esse livro, 10, R$ 12. Ego Transformado, do Timothy Keller. Esse livro, ele fala que o ego
nosso ego, ele flutua ali tem três momentos, não são exatamente três momentos, mas o ego tem três características do ego. O ego é vazio, o ego é dolorido e o ego é atarefado. Ele é vazio, nada preenche o nosso ego. Por isso que a gente está sempre querendo buscar algumas coisas. O ser humano tem esse vazio, que ele nasce com esse vazio, que a queda nos trouxe, porque que é o que preenche. Quem preenche esse vazio? Deus. Então, enquanto a gente não está preenchido por ele, a gente tem esse vazio, que aí algumas pessoas vão buscar na droga, no sexo, na prostituição, é, na comida, na bebida, enfim, na internet, no jogo, sabe? Então, vai tentar preencher esse vazio. O ego, ele é dolorido, dolorido mesmo. Qualquer coisinha a gente, nossa, me chateou. Nossa, me ofendeu. Nossa, me magoou. Nosso ego é dolorido e o nosso ego, ele é atarefado. Ele está sempre correndo, tentando se ocupar, para não pensar, não ser tratado, não preencher esse vazio. Então, ele está sempre atarefado. Quem aí está sempre atarefado, gente? Só eu? Tá todo mundo sempre atarefado, né, gente? Todo mundo está sempre atarefado. É por isso. E esse é um dos principais objetivos do inimigo, nos atarefar, nos distrair, para que a gente não seja tratado no processo, para que a gente não se dê conta, não fique em silêncio. Você já viu que a gente está sempre com fone de ouvido? Ou está sempre ouvindo uma musiquinha, até. Não, Ana, eu ouço palavra o dia inteiro. Nossa, eu ouço palavra o dia inteiro. E uma vez eu lembro que eu ouvi uma ministração de um pastor falando: pare de ouvir pregação. Eu falei: que isso? Como que um pastor fala para de ouvir pregação? Mas para de ouvir pregação pouco e vai ouvir a voz de Deus. Não é que a pregação não é a voz de Deus. Deus pode falar por meio de uma pregação, mas às vezes, e muitas vezes, e na maioria das vezes, ele quer falar com você no silêncio. E a gente não consegue mais ficar em silêncio. O silêncio nos sufoca, nos começa a nos agoniar. E aí, se você está em silêncio sozinho em casa, você vai e coloca uma música, você coloca uma pregação, você liga para alguém, você manda uma mensagem para alguém, você não consegue mais ficar sozinho. E, e aí o seu ego não é tratado. E aí sabe o que acontece? Muitas vezes a gente passa anos e anos na igreja. Aqui, ó, eu sou uma dessas pessoas. Anos e anos na igreja. Entra pregação, sai pregação. Entra conferência, sai conferência. Entra curso, sai curso. E aí eu não vejo mudança. Eu não vejo as coisas romperem na minha vida. Eu não vejo nada acontecer diferente. Por quê? Porque eu não fui tratada no meu ego. Eu não dei espaço para o Espírito Santo tratar o meu ego. Porque eu tô sempre atarefada tentando preencher o meu ego. E aí eu tô enchendo o meu ego. E sabe o que acontece, gente? Quando o Espírito Santo, quando Deus entra na nossa vida, o que ele quer fazer? Uma das primeiras coisas, a primeira coisa que ele quer fazer é destronar o ego, para que ele assuma o trono. E aí ele quer tirar a gente da gente. E a gente se agarra na gente. Não, essa é a minha essência. Não, essa é a minha personalidade. Eu nasci assim, vou morrer assim. Sabe? A gente tem orgulho de ser quem a gente é. Maravilhoso. A gente precisa ter orgulho de ser quem a gente é. Desde que a gente já esteja sendo realmente quem a gente tem que ser. Não o trono do nosso coração ocupado pelo nosso ego. E aí acontecem coisas na nossa vida e a gente fala assim: nossa, por que que Deus não fez nada nessa situação? Por que que Deus não agiu nessa situação? Será que ele não está vendo que eu estou vivendo isso? Aí Deus está assim: tira a mãozinha daí, deixa eu fazer. Mas você está ali, querendo, metendo a tua mão, querendo fazer, porque o teu ego está ali. É você por você. Você tem orgulho de dizer, sou eu
ninguém faz nada por mim, não. Sou eu que tenho que fazer. E Deus está ali querendo fazer. E você, nossa Deus, você não está fazendo nada. Eu estou passando por essa situação há tanto tempo. E Deus quer tratar o vazio, o seu dolorido, o seu atarefado, e a gente acaba sendo distraído pela vida. Nossa, eu sou crente há muitos anos. A gente tem orgulho de dizer que é crente há muitos anos. Mas a mudança não aconteceu. Eu sei que essa palavra, eu não tô nem respirando, gente. Essa palavra não é só para você, não. É para todo mundo. É para mim, é para você. Tô nem respirando, porque o Espírito Santo é uma palavra de confronto, não é gostosa, né? Não é aquela palavra que a gente sai assim, aleluia, glória a Deus, amém. Mas recebe como um brócolis, como um jiló, sei lá, um alimento que você precisa receber, sabe? Aquele que é amargo, é ruim de descer, mas você precisa se alimentar disso, porque o Espírito Santo, ele quer que você flua, que você viva plenitude, e você tem uma herança para receber. Sim, você tem uma herança, mas você precisa dar passos para receber essa herança. E cheio do teu ego, dificilmente você vai acessar essa herança, sabe? Você precisa colocar Deus no lugar dele, no trono do teu coração. E o trono do nosso coração, ele está ocupado por nós mesmos. Muitas vezes ele não consegue assumir o lugar dele por isso. Não é nem porque a gente está tá adorando um outro Deus. O outro Deus é a gente mesmo. O outro Deus é a gente mesmo, sabe? É aquela coisa da gente achar que Mulher Maravilha, super-homem, né? E olha, eu tenho orgulho da minha história. Glória a Deus, você tem orgulho da sua história, dos seus processos, mas existem coisas que nós que precisam ser tratadas. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu até anotei aqui, eu falei assim, eu não posso perder isso aqui. Quantas vezes a gente Deus está pedindo, entrega, e a gente está segurando o controle. Quantas vezes você quer ser servido e Deus fala, serve? Quantas vezes alguém vai te ofende, te ataca e você tá doido para, o teu orgulho tá doido para responder. E aí Deus fala, silêncio. Quantas vezes você tá clamando por justiça e Deus fala, perdoa. Sabe o que é isso? Tratamento no deserto. É ser tratado no deserto. E esse ser tratado no deserto é quando Deus está arrancando o nosso ego. Então, quantas vezes a gente fica assim, nossa, eu tenho que entregar isso, isso é injusto. Isso é injusto. Não, Deus não é injusto, isso é coisa do diabo. A gente até arruma uma desculpa, assim, uma resposta para isso. Não, isso só pode ser coisa do diabo, porque Deus não faz essas coisas. Deus faz sim. Deus faz sim. Deus te contraria sim, florzinha do campo. Deus te contraria sim. Né? A gente acha que. Gente, receba em amor essa palavra, tá bom? Isso não é um deboche, eu só tô tentando que isso não fique tão pesado para você receber no seu coração. Mas essa essa palavra, né, ela é alimento forte para nós hoje, para nós sairmos daqui falando assim: acabou, ego, você pode, Deus, entra aqui, tira tudo do lugar. Eu não quero mais essa justiça própria. Eu não quero mais o meu ego inflado. Assume o trono do meu coração, Deus. Assume o trono do meu coração. É isso que a gente hoje precisa sair daqui dizendo: Deus, meu coração é seu. O meu coração não é meu, é seu. E ele tem direito de estar nesse trono. E, gente, vamos lá. Se tem uma cadeira de rei, a Rainha Elizabeth, o filho dela.
podia sentar lá enquanto ela estivesse viva? Não podia. Ela não podia mais estar lá para ele poder assumir o trono. Então, não sentam dois reis na mesma cadeira. Você precisa arrancar esse rei que está no teu coração. Eu e você precisamos arrancar esse rei que está no nosso coração. Para que o rei de verdade, o rei com R maiúsculo, assuma o trono. E quando a gente muitas vezes assim, eu não aguento mais esse deserto, Deus, eu não aguento mais. Aí a gente fica dodói, sabe? Com mimimi de, ai, gente, o deserto é muito dolorido. E é, gente, é dolorido. Mas é dolorido por quê? Porque o ego está sendo arrancado de nós. A gente, quem me conhece um pouquinho sabe que eu nem tenho tanto costume de falar desse jeito, né? Mas é o Espírito Santo. Receba aí porque é total o Espírito Santo. E eu quero que você pense um pouco nos seus momentos de deserto. Sabe, antigamente eu vim de igrejas, né, bem tradicionais, e eu ouvia muito essa coisa assim: se não vai pelo amor, vai pela dor. Isso é pesado, né, gente? Isso é pesado. Se não vai pelo amor, vai pela dor. Mas vamos pensar aqui numa coisa? Vamos aqui pensar numa coisa. Você tá feliz, tá tudo certo na sua vida, você tá ganhando dinheiro, tá tudo certo. Família com saúde, teus filhos bem, teu marido levando flores e chocolate, a tua esposa falando: Oi, meu querido, vai sim pro futebol, tá tudo certo. E pensa aí na tua vida, na tua história. Tá tudo certo, você tá super feliz. Cheio do dinheiro, tá dinheiro sobrando na tua conta. Maravilhoso, você tem empresa aberta, tá tudo certo. Qual é o momento que Deus entra nessa história? É mais fácil a gente realmente ir pela dor, não é? É ou não é? É mais fácil. Por que é mais fácil? Porque quando a gente está no momento de dor, até o ateu fala: Deus me socorre. Até o ateu fala: Deus me socorre. Se o avião tá caindo, até ele fala, né? Agora, quando tá tudo bem, dificilmente a gente vai falar: Nossa, Deus, você é tão bom, que maravilhoso. Eu vou conhecer você, agora eu vou conhecer Jesus, eu vou na igreja conhecer quem é esse Deus. Dificilmente, gente. Por isso que algumas pessoas falam, antigamente falavam isso: se não vai pelo amor, vai pela dor. E muitas vezes a gente fica querendo o amor, só o amor, né? Só a parte do amor. Só que a dor, eu queria que você pensasse aí, nas dores que você já vivenciou, nas dores que você já passou pela sua vida, nos processos que você vivenciou na tua vida. Foram difíceis, doeram, mas vamos pensar um pouquinho. Muitos desses processos foram necessários para que você buscasse a Deus, para que você estivesse mais perto de Deus, para que você renunciasse a algumas coisas, para que você ganhasse outras coisas. É, e querendo ou não, eu não estou falando aqui de uma posição de alguém que só viveu o palácio, né? Eu vivi muito deserto, né? Muito deserto. E de vez em quando, né? De vez em quando não, eu ainda estou vivendo deserto. E desse lugar de deserto, onde Deus vai tirando coisas de nós, tirando, onde a gente precisa renunciar coisas e falar: Deus, eu te entrego, eu te entrego, eu te entrego, eu te entrego. Como eu li aqui, né? Como eu falei aqui, quando a gente está querendo ter o controle, porque é difícil não ter o controle, né, gente? Eu quero saber o que que vai acontecer amanhã. Eu quero saber como é que vai ser o dia seguinte, no mês seguinte. Eu quero planejar, planejar. Como é que eu vou planejar? E aí Deus fala: me entrega o controle. Aí você não tem controle, como é que você. Aí você não sabe como é que vai ser. Vou entregar, não sei o que que Deus vai fazer e ele não tá me respondendo. E aí sabe o que acontece? A gente bota o nosso fonezinho de ouvido e vai ouvir um louvor. E aí ele tá querendo falar com a gente. Ele tá dizendo: meu filho, minha filha, abre os teus ouvidos, eu quero falar com você. No deserto,
a gente fala mais, a gente ouve mais claramente a voz de Deus. Porque não tem tanto ruído. O deserto tá ali, aquele silêncio, né? Tá aquele vazio ali, não tem ninguém, não tem nada. O deserto é deserto, né? Como o nome diz. E no deserto, ele quer que a gente esteja atento. Mas aí o que que a gente faz? Ai, vou ver se aquela irmã do círculo de oração não tem uma profecia para me entregar. Que eu não tô ouvindo nada. Ai, deixa eu ver se eu vou entrar naquele grupo de oração para ver se alguém fala alguma coisa para mim. Ah, eu vou pegar um versículo da caixinha de promessas. Vou ver se tem uma palavra para mim. Ai, vou entrar naquela live daquele pastor que revela até o CPF para ver se fala alguma coisa para mim. E aí Deus está falando, meu filho, minha filha, ouve a minha voz, eu quero falar com você. É João 27:17, né? As minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Somos ovelhas, somos filhos e filhas de Deus e nós temos acesso a ouvir a voz do Pai. Só não tem quem não quer. Só não tem acesso quem não quer. Porque quem quer, ele se revela. E ele é facinho, facinho para isso. Ele está disponível, ele não se esconde, sabe? Ele não se esconde de nós. Ele se revela. Ele se revela na natureza, ele se revela através de uma mensagem que você recebe, de uma música que você ouve e tudo mais. Mas ele quer tempo com você. Ele quer que você gaste tempo. Porque quando a gente gasta tempo com ele, a gente está dizendo: você é minha prioridade. Eu paro tudo para te ouvir. Eu paro tudo para te obedecer. E aí eu quero, para concluir, eu quero dizer que no deserto, quando a gente aprende a ouvir a voz e obedecer, a gente rompe áreas e coisas que por muito tempo a gente ficou andando, dando volta no deserto, caminhando em círculos, e a gente não via nada acontecer, nada acontecer. E é nesse momento, são nesses momentos onde a gente não está vendo nada acontecer, e Deus fala: eu quero me revelar a você. Se você obedecer a minha voz, se você obedecer esse comando, você vai ver o milagre acontecer. Você vai ver. Só que não é do nosso jeito. Não é embrulhado como a gente quer. Não é do nosso jeitinho. Ele faz do jeito dele, sabe? E esse faz do jeito dele, muitas vezes a gente fica, ai Deus, eu, nossa, eu tô achando que isso não era de Deus, sabe? Eu tô achando que isso não era para mim. Eu tô achando que Deus, ele tem promessas para outras pessoas e eu nunca recebi promessa. Se você nunca recebeu uma promessa especificamente para você, ele nunca falou diretamente para você, vai lá na Bíblia. Tem tanta promessa. Receba essas promessas da Bíblia. São todas promessas para os filhos, né? E além disso, eu queria te dizer, a obediência, ela destrava. Sabe, quando a gente, nossa, pede eu queria um segredo, uma chave. Essa é a chave. Obediência. Ouvir a voz de Deus e obedecer abre portas que você olha e fala assim: meu Deus, como que isso aconteceu? É real. Eu não sei quantos testemunhos eu tenho para contar de coisas que aconteceram na minha vida quando eu obedeci a voz de Deus. Em coisas simples. Você obedece isso e Deus faz isso. É mínimo. São coisas mínimas que a gente precisa fazer, mas a gente precisa continuar ouvindo a voz dele, obedecendo a voz dele, sabe? E querer parar de fugir da cruz. Se você, por acaso, se você começa a ouvir uma mensagem na tua igreja, em outra igreja, que começa a falar algo contra a cruz, sabe? Para que você fuja da cruz, pode ter certeza, isso não é bíblico. Porque, como eu li aqui em Lucas 9:23, tome a sua cruz, negue a si mesmo. O que que é negar a mim? Eu quero isso, mas eu não posso querer isso. Eu tenho que querer o que Deus quer. Mas que Deus
Que Deus egoísta é esse? Por que que eu tenho que querer o que ele quer? Porque ele é um pai que conhece os nossos caminhos, o nosso passado, o nosso presente, o nosso futuro. Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Ele sabe o que vai acontecer amanhã. E uma outra coisa, nada que ele faz é individual. Tudo que Deus faz, ele faz para abençoar um povo, uma nação, uma família. Então, a gente precisa parar de olhar para os nossos próprios interesses, como foi na versão que eu li ali. Eu quero um carro para meu vizinho ver que o meu carro agora é o mais novo que o dele. Às vezes não é claramente esse o nosso desejo, mas lá no nosso inconsciente é. A nossa motivação às vezes são essas egoístas, sabe? Eu quero uma casa maior porque a minha família ficava me dizendo que eu não ia dar em nada e eu quero essa casa maior. Não, você tem que querer uma casa maior para você receber uma célula na sua casa. Tem que ter um carro para você poder dar carona para os irmãos da igreja que estão pegando chuva, sabe? Quando você tem a visão assim de generosidade, de reino, eu quero para o reino. Eu quero para abençoar. E tudo bem também, gente, querer viajar, também não tem problema nisso, tá? Mas eu quero dizer, se os teus desejos são todos para você, tem alguma coisa errada. O teu ego tá falando muito alto aí, sabe? Tá gritando muito. E ele precisa morrer todo dia. Todo dia peço ao o Espírito Santo vasculha aqui. E eu quero destronar completamente aquilo que aquilo que está sendo está crescendo em mim. Eu não estou permitindo que o Espírito Santo mude. E eu vou te dizer uma coisa: nós somos confrontados no silêncio. E nós somos confrontados nos relacionamentos. Provérbios. Ai, agora eu esqueci. 27, 17, 17, 27. Enfim, Provérbios, como ferro afia o ferro, assim um amigo afia o outro. Os relacionamentos nos moldam. Sabe aquela irmã da igreja que você fala assim: Meu Deus, será que ela não se toca que ela tá fazendo isso? Às vezes o Espírito Santo tá te colocando na frente de um espelho para você se tocar que você tá fazendo isso. Então, aqueles relacionamentos que são assim, bem chatinhos para você, às vezes o Espírito Santo tá usando para te confrontar, para te mudar, para te mostrar aquilo que você precisa ser moldado e mudado por ele. Ele tá nos forjando para nos aperfeiçoar e sermos mais parecidos com ele, porque é isso que importa, ser mais parecido com ele. Porque quando nós somos mais parecidos com ele, nós testemunhamos de quem ele é, naturalmente, vivendo. Sabe? Quando eu sou mais parecida com ele, as pessoas vão olhar para mim e vão ver Jesus. Elas vão ver Jesus. Eu quero esse Jesus. Porque se eu tô doente e alguém do meu lado também tá doente e ela tem o mesmo comportamento que eu, que sou cristã, para que eu vou ser cristã? Qual é a diferença? Eu preciso revelar Jesus na minha alegria, na minha tristeza, na minha doença, na minha saúde, na minha riqueza, na minha pobreza, sabe? Eu preciso revelar Jesus no meu dia a dia em tudo, em tudo. Então, eu quero finalizar declarando sobre a minha e sobre a sua vida que hoje todo ego, tudo aquilo que nós não, até então não tínhamos dado permissão ao Espírito Santo para que ele viesse e fizesse uma reforma completa. E agora, em nome de Jesus, eu declaro que toma o teu lugar, Espírito Santo. Destrona esse ego e toma o teu lugar no nosso coração. Tira, liberta, nos liberta de nós, nos liberta de nós mesmos. Porque nós queremos ser mais parecidos contigo. Nós queremos dar testemunho de quem o Senhor é. Nós queremos glorificar o teu nome. Foi para isso que nós nascemos, para glorificar o teu nome. Então, em nome de Jesus, destrona, destrona esses ídolos, destrona o nosso ego, porque nós queremos dar espaço e priorizar quem o Senhor é na nossa vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Enquanto eu estava orando, né, agora,
Eu realmente eu tenho um sentimento de que não é, eu acho, é uma convicção do que Deus está fazendo aqui hoje. Sabe, Deus está trazendo consciência de que muitas vezes a gente, trazendo respostas, muitas vezes a gente pensa, mas por que que isso aqui não está rompendo? Essa é a resposta para você hoje. Ele está trazendo essa convicção para você. É isso que eu preciso fazer. Sabe quando a gente fica caminhando, caminhando no deserto, a gente não sabe onde que vai chegar, o que que tem que fazer? Você já tem a resposta que você precisa fazer. Você precisa abrir os olhos e ouvidos espirituais para ouvir a voz do teu pai, se relacionar com ele, parar de fugir da cruz e dar todo o espaço para que ele venha e destrone esse ego que está carregado de ofensa, que está carregado de falta de perdão, está carregado de mágoa, está carregado de mimimi, está carregado de eu não estou sendo visto, está carregado de orgulho ferido, de um montão de coisa. Está carregado de um montão de coisa que não vem do reino, não vem do céu. E ele quer colocar o céu em você, porque ele mora em você. Ele já mora em você. Ele quer que onde ele está, esteja o céu. Tenha o céu. Então, imagina o ambiente que a gente está dando para ele. Um ambiente de mágoa, lixo, falta de perdão, não concedido, né? Então, eu declaro em nome de Jesus que hoje se rompe, sabe, essa mentira na tua mente de que tá tudo certo o jeito que você tá. Você é filhinha do pai. Sim, você é filhinha do pai. Mas você não tem que ficar do jeito que você tá. Ele quer nos limpar. Ele quer nos forjar. Ele quer nos libertar de nós. E ele quer que você abra os olhos para que você veja que você precisa ser liberta de você. O inimigo não quer, o inimigo quer que você olha para dentro de você, olha que linda que você é. Sim, você é linda, mas sabe quem é o lindo da nossa vida? É o Espírito Santo. É ele que a gente tem que dar prioridade. Ai, minha autoestima tá muito baixa, isso. Sabe, quando a gente tem muito tempo, muita coisa assim para ficar com essas coisas assim, essas distrações, é porque a gente não tá priorizando o que a gente tem que priorizar, que é o Espírito Santo. Agora, quando a minha vida, o meu foco, o meu alvo é Deus, essas pequenas coisas, elas vão embora. Ai, a minha autoestima. A autoestima, a gente está perdendo muito tempo com essas coisas, sabe? E eu quero finalizar como uma boa assembleiana. Eu não sou mais assembleiana, mas como uma assembleiana raiz que eu fui há muitos anos atrás, eu quero encerrar dizendo: Jesus está voltando. Jesus está voltando. Você não percebe? Você não percebe que Jesus está voltando? Essa mensagem não é para te dar medo. Essa mensagem é para que você diga, Deus, eu quero estar pronto, e eu quero acelerar a sua volta. Como eu acelero a volta de Jesus? Eu preciso trazer mais pessoas, trazer o reino, sabe? Trazer o céu para a terra com a minha vida, o meu jeito de ser, com a minha maneira de falar, com a minha maneira de me expressar. Em nome de Jesus, receba essa verdade. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Não temos mais tempo para mimimi. Não temos mais tempo para ficar perdendo com essas distrações. A gente precisa se reconciliar e buscar o Espírito Santo. Essa mensagem, Jesus está voltando, não tem mais tempo, não é desesperadora. Não deve ser desesperadora para nós. Deve ser uma noiva apaixonada. Obrigada, Jesus, que você está voltando. E o que que eu preciso fazer? Onde eu preciso ir para que a festa esteja pronta, a festa esteja preparada? É isso, glória a Deus. Bruna, Gabriel, fiquem à vontade. Amém. Glória a Deus. Eu creio que o Espírito Santo está fazendo, né, algo no nosso meio.
abrindo assim os nossos olhos, nos levando a um nível de maturidade, né? E eu queria, me lembrei daquele versículo, né, de Filipenses 3, 8, que Paulo fala: sim, eu de fato considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo, como esterco, para ganhar a Cristo. Quer dizer, ele entendeu que nada é mais importante que Cristo. A gente vem para ele, né? Vem para o Senhor, como a Ana falou aqui, muitas das vezes, né? O Senhor tem graça, é a bondade dele que nos leva ao arrependimento, sabe? Mas muitas das vezes a gente rejeita isso. Então, assim, dores sobrevêm sobre nós, coisas, situações que acontecem na nossa vida é que nos fazem, de fato, nos voltarmos para ele. E só que a gente precisa entender que ele é a nossa recompensa, tudo é secundário. Ele é a primazia. Nós não estamos no evangelho para conquistar. Por mais que a gente saiba que tudo isso faz parte, ele fala, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, todas as coisas, as demais coisas são acrescentadas, são acrescidas a nós, mas nós não estamos em busca das coisas que são acrescentadas a nós, né? Em primeiro lugar. Nós estamos buscando ele. Nós estávamos conversando aqui antes de entrar, né? Existe um consenso, eu creio que é um movimento, porque eu estou vendo muitas pessoas falando sobre isso, né? A semana passada, nós falamos sobre o Espírito Santo, né? Nós temos, a facilidade de tirar Deus do lugar que é devido, de colocar outros reis no trono do nosso coração, tirar Jesus do nosso coração, tirar ele do trono, né? Nós temos essa facilidade. E aí a gente precisa passar pelo processo da cruz. A gente precisa passar pelo processo de morrer para nós mesmos, de entender de fato o que é o evangelho. A gente fica feliz por saber, por exemplo, que o Brasil hoje, o cristianismo tem crescido, né, absurdamente, mas na prática, como isso tem sido funcional? Como tem funcionado na nossa sociedade? Como tem funcionado aonde a gente está? Tem afetado as pessoas? Ou é só assim, porque a gente é crente e uhul, tá tudo bem, sabe? Não é isso. De fato, a gente precisa entender o que a gente tem dentro de nós, o que a gente está carregando. E o evangelho precisa trazer transformação. Trazer transformação. Onde existia violência, não vai haver mais. Por quê? Porque eu estou orando, eu estou pedindo, sabe? Estou declarando o reino. Aonde havia, sabe, situações que não agradam ao Senhor, você, como um filho de Deus, está ali trazendo o reino. E isso é dar o lugar, o primeiro lugar ao Senhor. E às vezes essa facilidade que a gente tem de trocar o Senhor por outros deuses, sabe? Outros amores, colocar outros deuses no lugar que é dele. A gente precisa aprender a rejeitar isso, né? A rejeitar, pegar a nossa cruz, sabe? E seguir a ele. Todos nós aqui, em algum momento, passamos por um momento de cruz, porque senão não existe evangelho, gente. E a Ana estava falando isso, né? E eu fiquei me lembrando de situações que, assim, aconteceu na minha vida, né? É, de eu ter que negar a mim mesmo, porque a vontade diante de uma injustiça, diante de uma calúnia, diante de uma situação que a gente sente que é injusto, que não deveria estar acontecendo, é a gente reagir. Mas a gente entende que a nossa justiça se fez nele. Então, se a gente reage, a gente já agiu na nossa justiça própria. Então, ele não vai intervir, ele não vai fazer, a gente já fez. Mas quando a gente entende que a gente tem que negar a nós mesmos, muitas das vezes, e pedir, Senhor, é injusto isso não foi legal, né? Essa situação não foi boa, mas eu entrego a Ti, e o Senhor me ajuda, me ensina, me conduz a andar nessa situação. E aí você entrega para ele e ele te leva a
a negar a si mesmo ali, a sua vontade, para fazer a vontade dele. E a gente precisa fazer isso, da morte do nosso ego. A gente está vivendo esse tempo em que a gente sabe, né, que as pessoas tem se dito muito que a gente precisa se autoconhecer, que a gente precisa cuidar de nós, né? Cuidar do nosso interior, cuidar das nossas emoções. E isso é tudo válido. Mas isso não pode estar acima do reino de Deus, nem acima do que o Senhor, do que o Espírito Santo está falando. Porque muitas das vezes, né, ele vai falar assim: ei, você errou aí, você precisa corrigir, você precisa ir até a pessoa, você precisa se consertar. E a gente vai ter que ter humildade para reconhecer que a gente precisa fazer, que a gente precisa se consertar, mortificar a nossa carne. Né? O nosso espírito está lutando contra a carne milita contra o espírito. Mas se o nosso espírito está fortalecido, nós vamos seguir a unção, nós vamos seguir a direção do espírito e vamos escolher a vontade de Deus acima da nossa própria vontade. Muitas das vezes a gente está desanimado, né? Não quer participar de algum evento, de uma conferência, seja lá, né? A gente não quer, porque é cansativo, sabe? Às vezes a gente não quer gastar tempo meditando na palavra. Isso que a Ana falou foi muito importante. Nós vivemos uma era que, por conta da tecnologia, é tudo assim, ó, plim, 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 vai passando vídeos, igual feed de Instagram. E aí a gente aprendeu a entrar na presença de Deus assim, sabe? Rolando a tela. É, estão assim, puf, e não é assim, sabe? Você precisa gastar tempo para falar, mas precisa gastar tempo para ouvir o que o Espírito Santo está falando. E ele vai voltar. Isso precisa ficar claro. Nós fazemos parte de um reino que Jesus ressuscitou em grande glória. Ele está assentado à destra de Deus, mas ele vai voltar. Ele vai voltar. E quando ele voltar, o que que nós vamos entregar para ele, sabe? O que que nós temos feito? Eu creio que é isso que o Espírito Santo tá falando aos nossos corações aqui hoje. Nós temos que, que ter a sensibilidade, um senso de urgência para entender que as pessoas estão perecendo ao nosso redor. Se você pega aí e vê as notícias dessa última semana, por exemplo, são assustadoras. Mas o que que nós, como filhos de Deus, o que que nós, como cristãos, estamos fazendo, sabe, para influenciar e arrancar as pessoas do império das trevas e conduzi-las, sabe, para o reino do amor, para o reino da paz, para o reino da justiça, para o reino da alegria, para o reino de Deus? O que que nós temos feito? Vamos esperar, assim, a dor? Vamos esperar, sabe, a perda? Vamos esperar passar por um momento difícil, de luto, de doença, para poder reconhecer que Deus é o único que pode se assentar num trono? Eu creio que é isso que o Senhor está fazendo aqui hoje, sabe? Ele está nos alertando a dar a Ele a primazia de todas as coisas. Nós fazemos parte de um reino onde o nosso Deus está vivo. E ele é relacional. Nós precisamos aprender a buscá-lo, não pelo que ele pode nos dar, mas por quem ele é, pelo que ele já fez naquela cruz por nós. Eu creio que é isso. Amém. Deixa eu falar. Ana, Gabriel. Eu sinto claramente o Senhor revelando o amor dele, porque eu sinto que essa palavra, Ana, foi uma revelação do amor dele para nós. Eu sinto o Senhor dando chaves e livramentos para algumas pessoas, e aí, como a gente está gravando, pode estar alcançando até pessoas que estão assistindo no YouTube. Isso é amor. E eu vi nesse momento agora como se o Senhor estivesse virando um jarro de ouro em pó. Nem sabia que existia isso no céu. Mas eu sinto o Senhor derramando ouro em pó, e isso seria coisas preciosas que ele está derramando.
O que o Senhor está convidando a gente, o que eu sinto o Espírito de Deus convidando a gente é esvaziar um pouco o nosso pote, sabe? Às vezes a gente quer que Deus faça algumas coisas por nós, mas a gente está cheio demais e como a Ana falou, o nosso ego precisa morrer, sabe? Jesus morreu para que a gente pudesse morrer e continuar vivo depois da morte. Ele morreu só para que a gente pudesse morrer e continuar vivo depois da morte. A gente precisa entender que aquela cruz é nossa, sabe? Às vezes, a injustiça que a gente sofre é uma martelada no prego das nossas mãos, do nosso ego. A gente precisa realmente dar espaço para que a vida de Deus viva em nós. E tudo que está vivo em nós, que é da velha natureza, tem que morrer. A proposta do Senhor para nós é negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. A proposta dele é, sabe, do batismo. Quantos já foram batizados aqui? Se alguém não foi batizado, procura uma igreja correndo para ser batizado. O batismo representa a nossa morte. Jesus morreu para que a gente pudesse morrer e continuasse vivo depois com a vida dele. O Senhor está derramando vida, ele está derramando. Sabe, eu sinto claramente, Ana, uma unção profética muito grande trazendo luz sobre as nossas vidas. Talvez Deus use alguém para profetizar, mas o mais importante é você enxergar. Eu oro por olhos espirituais abertos agora para que você enxergue a sua própria vida, a sua própria existência com a luz que ele está colocando sobre você. Existem alguns planos que precisam ser totalmente abandonados e existem outros que vão acontecer agora porque você entendeu a importância da renúncia, de dar espaço para ele. O Senhor não está muito interessado em realizar os nossos sonhos, os nossos planos. Ele está interessado em realizar os sonhos dele, os planos dele para nós. Não existe felicidade em realizar os próprios sonhos. Isso é ilusão. A felicidade está em realizar os sonhos dele para nós. Porque os sonhos dele para nós são verdadeiros, são reais. O nosso é ilusão. E eu sinto que algumas coisas, irmãos, vão acontecer na sua vida que você tem até orado para que aconteça. Mas não vai trazer a satisfação que você espera que vai trazer. É simplesmente porque você acessou alguns dos projetos dele para a tua vida. E quando acontecer, você vai estar tão vazio de você mesmo que você vai dizer assim, uau, eu esperava que eu fosse ficar um pouco mais alegre. Eu não sei se está fazendo sentido. É porque antes de Deus cumprir, sabe? As pessoas gostam de receber palavra profética, Ana. Cada palavra profética é um empurrão para o deserto, gente. Cada promessa é um empurrão para o deserto. A galera quer vir aqui ouvir palavra profética. Se prepara, é uma palavra profética. E 10 passos para dentro do deserto. Palavra profética é porta aberta para aprovação. Você vai ter o seu futuro revelado, você vai ter o projeto de Deus para a tua vida revelado. Eu amo ouvir palavra profética. Só que é engraçado que eu tenho ouvido algumas palavras proféticas repetidas há muito tempo. Sabe o que significa? Eu ainda não dei lugar para o Senhor. Por isso as palavras estão se repetindo. Quantas vezes a gente vai a Deus, e Daniel explica muito bem no livro dele isso. Você vai a Deus em jejum e oração. E você espera que Deus venha e faça. E acontece uma guerra nos céus poderosa. Os anjos pelejam com os demônios. É uma coisa assim de outro mundo. É coisa que Hollywood não consegue colocar. E quando o anjo finalmente consegue superar os principados e as potestades, ele chega até você, ele chega com uma palavra. Ele não chega com um pote de ouro, ele não chega, sabe, com porta de emprego, ele não chega com cura de enfermidade, ele chega com uma palavra. E o que você vai fazer a partir do momento que você recebe essa palavra é o que vai importar. E hoje o Senhor está nos chamando para subir naquela cruz e morrer com o nosso ego e dar lugar para ele viver, dar lugar para ele viver em nós. O Evangelho é a resposta que toda alma humana espera. Escuta bem o que eu vou falar. O Evangelho é o que sacia toda a alma humana. Todo ser humano tem uma sede, uma fome gigantesca dentro da sua alma, até quem não sabe. Até quem está em outras religiões, até quem é ateu, sabe? Até quem está no pecado. Todas as pessoas têm uma fome que só o Evangelho pode saciar. Mas isso não significa que o Evangelho seja confortável e fácil de aceitar.
Porque o evangelho requer de nós a morte do nosso ego. Ele requer de nós, sabe, abrir mão de todas as forças motrizes que nos conduziam. Sabe, eu hoje, depois que a gente passa pela cruz, a cruz, depois de você iniciar o ministério, depois de você ter se convertido e de se apaixonar pelo Senhor, depois que você passa pela cruz, você desenvolve a habilidade de perceber quem já passou e quem não passou. E tem muitos ministros do evangelho que ainda não passaram pela cruz. E um dia eles vão passar, porque Deus ama eles. E a cruz é necessário para os filhos, para que a gente nasça do outro lado. E aí sim a vida plena. E aí sim a prosperidade. Meu Deus. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Tá fazendo sentido? Eu tô queimando aqui na presença. Essa reunião é muito incrível. Eu amo esse encontro, porque Deus faz coisas aqui que Ele não faz em outros lugares. Glória a Deus. Glória a Deus. Morrer é muito bom. Abrir mão da nossa própria vida é muito bom, gente. Sabe, às vezes a gente está lutando contra problemas emocionais, às vezes a gente está lutando contra a depressão, e eu senti pessoas com problemas emocionais aqui hoje. E a gente não precisa entregar uma palavra profética específica, Deus está falando com você. Talvez você esteja com a câmera desligada, encostado com a sua cabeça em uma almofada ou na sua cama, não sei. Talvez você não esteja muito bem para abrir a câmera hoje. Ou talvez você esteja me ouvindo no YouTube, eu não sei. Mas a resposta para você já foi falada nessa reunião, já foi falada nesse vídeo. A resposta para você está em você dar lugar, em você abrir mão dos seus próprios desejos, em você renunciar, entregar. Mas eu preciso dessa porta, eu preciso desse milagre. Sim, o Senhor sabe disso. Ele não está indiferente diante da sua necessidade, ele não está indiferente diante da sua dor. Muito pelo contrário, ele está sentindo a sua dor junto com você. Ele não pode não sentir. É impossível para ele não perceber a sua dor, a sua dificuldade. Ele está unido a você de tal maneira que ele não pode evitar sentir o que você está sentindo. Portanto, não pense que Deus está sendo indiferente. Mas mais importante para ele é você se render, é você entregar. E não é necessariamente ele fazer. Amém? Pai, eu oro para que o Senhor venha revelar a cada um aqui coisas específicas. E se o Senhor quiser nos usar para isso, amém. Mas eu creio que Deus está falando com pessoas nesse momento sobre coisas específicas. Eu sinto o Senhor chamando pessoas para entregar projetos. Meu Deus, eu me lembrei aqui de Abraão, levando Isaac para cima daquele monte para sacrificar. A disposição de Abraão de entregar justamente as promessas que ele tanto cria. Abraão é o pai da fé. Ah, Senhor. Eu sinto que pessoas precisam entregar os seus Isaques hoje. Eu sinto, sabe, o seu maior sonho, o seu maior desejo, exatamente aquilo que você crê que, e quer que Deus faça, é aquilo que ele te pede para entregar. E fala assim, você está disposto a entregar? Você está disposto a abrir mão dos seus sonhos? Você está disposto a abrir mão daquilo que você está me pedindo? Porque é nesse momento que você entrega e que você desiste que é o momento que ele te entrega aquilo que você está pedindo. É um paradoxo, é difícil, mas é a mensagem da cruz. É a mensagem autêntica, verdadeira, pura e poderosa da cruz. Entrega o seu Isaque, entrega os seus direitos, entrega as suas promessas, entrega as palavras proféticas que você recebeu. E é nesse lugar de entrega, no lugar de renúncia. Quando já tiver a experiência, se você puder, levanta a mão. Quem já teve a experiência de assim, quando eu desisti, foi aí que aconteceu? Né? É só comigo isso? Se não aconteceu, tudo bem, não levanta a mão, mas para mim já aconteceu várias vezes. Foi quando eu desisti que aconteceu. Foi quando eu falei, já era, não dá mais. Que o telefone tocou. Sabe? Que o anjo apareceu. Parece louco isso, né?
Mas às vezes a gente precisa realmente desistir porque a gente está fazendo pela nossa própria força. O nosso ego está lá trabalhando. E aí, quando acontece, porque a gente se esforçou muito, a gente bate no peito e diz: fui eu que fiz. E cadê Deus? Fui eu que fiz, fui eu que orei, fui eu que jejuei, fui eu que profetizei, ou fui eu que trabalhei, fui eu que lutei, fui eu que arrumei tudo. Ninguém fez, fui eu que fiz. Eu não devo nada a ninguém. Eu não devo nada a ninguém. O ego adora falar isso, mas o servo de Deus não consegue mais fazer isso. Porque você deve sim. Você deve primeiramente a ele, mas você também deve aos irmãos. É por isso que não existe vida cristã sozinho. É uns abençoando os outros e a gente depende uns dos outros. Meu Pai, glória a Deus. Amém, Ana? É isso? Amém. Derrama sobre nós, Ana. Eu sinto que você tem algo para derramar assim, você está fervilhando, está transbordando. Derrama essa glória, essa unção que está sobre a tua vida, sobre a gente. Olha, eu senti, Gabriel, tem algumas meninas aqui que são do grupo de mulheres, e talvez você já tenha ouvido eu falar sobre isso, mas eu senti de compartilhar aqui, como tem gente que nunca ouviu, mas eu vou falar bem rapidinho aqui. Senti de compartilhar isso quando o Gabriel estava falando, eu lembrei disso. O Espírito Santo me encorajou a compartilhar isso com você. Talvez você precisa ouvir isso aqui hoje. E tenta fazer uma relação com a tua vida. Desde os 16 anos, eu sempre trabalhei. Comecei como estagiária numa grande empresa. E o meu sonho sempre foi a vida profissional. Sempre. Minha área profissional sempre foi o meu Isaac, como o Gabriel falou agora. E eu trabalhei em grandes empresas. Então, eu sempre tive essa coisa, eu quero ser uma grande executiva, uma diretora executiva. E eu estava caminhando e indo bem nesse trajeto aí. E um dia o Espírito Santo começou a falar para mim: isso não é o que eu quero para você. Isso não é o que eu quero para você. Eu tenho outros planos para você. E eu vou dizer para vocês que esse sempre foi o meu sonho. E hoje, eu consigo ver que o meu sonho ele estava relacionado à minha dor. O meu sonho profissional, eu queria esfregar na cara das pessoas que achavam que eu era uma fracassada, que eu tinha sucesso na minha vida profissional. E por isso esse meu sonho, ele era um sonho atrelado à minha dor. E eu precisei passar por desertos pesadíssimos para entender que. E eu ouvia as pessoas falando: nossa, mas você nunca está satisfeita. Eu ganhava bem, eu tinha bons cargos e eu nunca estava satisfeita. Eu estava fazendo o que eu sonhava, mas eu nunca estava satisfeita. E aí, depois que eu entreguei o meu Isaac, né? Hoje o meu Isaac, ele está completamente entregue dessa área da vida profissional. Estou vivendo, trabalhando, o meu CNPJ chama Jesus Cristo, vivendo 100% para Ele. E, e hoje eu consigo olhar, né, ver a linha do tempo e entender que Deus, ele tem planos maiores e melhores e que talvez até quando, nossa, eu ainda não estou vendo isso acontecer. De fato, eu ainda não estou vendo, eu ainda estou no meu deserto. Só que você começa a observar que muitas coisas Deus te livra para que você se encaminhe para aquele lugar que Ele planejou para você antes de você estar no ventre da sua mãe. Ele já tinha planos para você. E esse plano é um plano que vai te trazer a verdadeira alegria. Eu vou dizer para vocês, eu não ganho dinheiro hoje. E eu sou feliz. Eu sou feliz. E eu achava que esse era esse meu maior sonho. Quando eu estiver ganhando bem, quando eu tiver esse cargo, eu vou estar feliz. E eu nunca estava. Eu nunca estava. E eu entendi que a verdadeira alegria, essa alegria que vem de dentro, assim, que a gente não força, sabe? Ela vem no momento que a gente simplesmente está no centro da vontade de Deus. E me bastou um passo de obediência. Um passo, um pequeno passo de obediência.
Pequeno, mas foi bem dolorido, mas foi um pequeno passo de obediência para que Deus ele começasse a mudar completamente a minha visão daquilo que eu sempre achei que era, nossa, isso é tudo para mim. Ele tirou tudo para mim. E hoje o tudo para mim não me causa dor, não ter esse tudo para mim, né? Não é algo pesado, é porque eu passei a obedecer por amor, não por obrigação, por amor. E às vezes Deus precisa tirar o nosso Isaac, realmente, né? Ele precisa destronar para que ele, às vezes é porque você, depois ele vai te entregar de volta, mas às vezes não. Às vezes esse não era o sonho que ele tinha para você. Então ele precisa tirar esse sonho. Filha, não é isso que eu quero para você. Ou às vezes é filha, você está valorizando demais aquilo que você não pode colocar em primeiro lugar. Por isso eu preciso que você agora me entregue. Eu vou te devolver. Só que ele devolve algo muito melhor para você. Então, creia, como eu falei logo no início, essa não é uma palavra motivacional. E talvez se você entrou, né, hoje aqui pensando, eu preciso me animar. Eu quero te dizer, o Espírito Santo animou o teu espírito, a tua alma por dentro. E ele te fortaleceu, te alimentou com algo que não muda, que é a palavra dele. Independente de uma palavra dessa, daquela que a gente fica assim, uau, saí animado, vou vencer, glória a Deus. Por dentro você tem que estar assim, glória a Deus, agora eu entendi, eu tenho a resposta. E eu quero te dizer, se, como o Gabriel e a Bruna falaram, se hoje algum de vocês, ou quem vai estar ouvindo depois, se de alguma forma você cria uma resposta, por que que a minha vida não está indo para frente? Pensa se existe alguma coisa que Deus está te pedindo para que você obedeça e você ainda não obedeceu. Pensa se você está fugindo da cruz que Ele tem de alguma forma para você carregar. Pensa se você não está olhando para o seu próprio interesse e Ele está falando, negue-se a si mesmo. Então, essa é a resposta para mim e para você hoje, né? E eu quero, como o Gabriel falou agora, para derramar e que eu quero derramar sobre a sua vida, né? E daqui eu não estou numa condição de, uau, eu atingi o nível máximo porque eu sou uma filha obediente e tudo certo. Não, não estou nessa condição de dizer isso. Mas algumas renúncias na minha vida eu fiz. E algumas obediências eu também, graças a Deus. Então eu quero te dizer desse lugar, né, de uma filha que está caminhando no deserto e que hoje tem a terra prometida, porque a minha terra prometida é Ele. Eu já cheguei na minha terra prometida. E não é a terra prometida que eu achei que seria. Eu estava querendo uma, achando que era uma. E hoje eu sei que a minha terra prometida é Ele. Então eu já alcancei a minha terra prometida. E no meio da terra prometida, às vezes tem umas coisinhas assim que eu quero te dizer. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E eu tô agarradinha com Ele. E eu venci com Ele. E eu quero, como eu estava falando, eu quero derramar sobre a sua vida, né? Sobre a sua casa, sobre a sua família. Você que vai ouvir depois, assistir depois, eu quero te encorajar. Você que está ouvindo aqui também, junto com a gente, compartilha com seus familiares, com seus amigos. Eu quero declarar sobre a sua vida um nível de obediência radical que você vai se derramar na presença do Senhor, que você vai buscar o Espírito Santo com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com todo o seu amor, e que você vai olhar para Ele como esse é o meu alvo, esse é o meu objetivo. O meu alvo não é uma casa própria, o meu alvo não é o melhor emprego, o meu alvo não é ter um CNPJ milionário, o meu alvo não é ter a casa dos sonhos. O meu alvo é Cristo. Em nome de Jesus, nós hoje saímos daqui com essa consciência que o nosso alvo é Ele.
Ele é a nossa terra prometida. Em nome de Jesus, eu quero declarar sobre a minha e sobre a sua vida que nós vamos nos manter, vamos permanecer firmes, olhando para Ele, e que nós vamos olhar cada vez mais para aquilo que ainda não aconteceu, para aquilo que está faltando, como algo pequeno, como algo que não tem tanta importância. Porque se eu tenho a Cristo, eu tenho tudo. Se eu tenho a Cristo, eu tenho tudo. Então, se eu tô sentindo muita falta de alguma coisa, é porque eu não tô tão colada nele como eu preciso estar. Então, em nome de Jesus, eu declaro que você, essa busca, essa sede, essa fome, ela só aumenta em você. Só aumenta. E as pessoas vão olhar para você e vão falar: Uau, tem alguma coisa diferente em você. Você tá com uma alegria diferente. Você tá transbordando uma paz. E aí, por dentro, você pode até pensar: ele não sabe de nada que eu tô vivendo, mas realmente essa paz, ela tá dentro de mim e eu tô transbordando essa paz, porque não importa o que tá acontecendo ao meu redor, eu continuo em paz. Não são as circunstâncias que vão determinar se eu estou em paz ou não. É quem mora em mim. E se ele está em mim e eu estou nele, eu tenho paz. Em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço pela vida de cada um aqui. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor se fez presente, Pai. O Senhor veio com uma presença marcante, Pai. Não aquela presença que muitas vezes nós estamos esperando que a gente cai, a gente chora, a gente ri, mas é a presença que transforma, é a presença que nos molda, que nos modifica, que destrona o nosso ego. É a presença do Espírito Santo que vem muitas vezes como uma brisa suave e que nos traz tudo aquilo que nós precisamos entender. Eu declaro em nome de Jesus que os seus olhos e os seus ouvidos estão abertos para você ouvir a voz de Deus claramente e você obedecer. E que não ouvir, que eu não estou ouvindo a voz de Deus seja uma desculpa. Em nome de Jesus, você vai ouvir a voz de Deus, porque você fica em silêncio, você tem tempo com ele, você gasta tempo com ele, você investe o seu tempo com ele. Em nome de Jesus, eu declaro que essa noite, essa madrugada, nós vamos ter sonho, visão, revelação, que nós vamos ouvir claramente a voz do Espírito Santo, que nós vamos ser encorajados pelo Espírito a permanecer firmes e a observar aquilo que antes nós não estávamos vendo como algo de Deus, mas como uma lição, como um tratamento, como um processo, mas como a mão de Deus em nossa vida, em nome de Jesus. E nós não vamos mais fugir daquilo que o Senhor está fazendo, não vamos mais interromper os nossos processos, não vamos mais deixar de lado aquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós. Em nome de Jesus, eu declaro que aqui existem filhos e filhas posicionadas que se levantam em autoridade, em governo, para destronar esse ego que ainda carregamos e para levantar outras pessoas, para que outras pessoas também enxerguem que precisam destronar esse ego e dar lugar ao único rei no nosso coração. Em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço por essa noite, eu te agradeço pela vida de cada pessoa aqui, Pai. E eu te peço uma bênção especial para cada um, Pai. Senhor, essa bênção que acrescenta somente a tua paz, a tua alegria. Senhor, e não aquilo que nos traz agonia, que nos traz confusão. Senhor, mas eu quero declarar, Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Eu quero declarar, Senhor, Senhor, que vamos abrir a nossa boca para declarar bênção e não maldição, vida e não morte, Pai. Senhor, em nome de Jesus, nós concordamos, Senhor, com cada palavra, Senhor, que o Senhor diz a nosso respeito. Nós tomamos posse, Pai, como filhos posicionados, que destronaram o ego e deram lugar ao único e verdadeiro Rei do nosso coração. Nós recebemos, tomamos posse e acessamos essa herança bendita que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, abre os nossos olhos e os nossos ouvidos espirituais, Senhor, para vermos e ouvirmos aquilo que o Senhor está fazendo em nós, Senhor, ao nosso redor, Pai, porque nós não queremos mais nos calar. Senhor, nós dizemos
Maranata. Senhor, não como um símbolo de estarmos cansados, não aguento mais. Maranata, Senhor, não. Mas nós estamos acelerando a tua volta, fazendo aquilo que o Senhor deseja na nossa vida e ao nosso redor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigada, Pai. Obrigada por essa noite, Pai. Obrigada, Senhor, por cada vida aqui. Senhor, por cada um que vai assistir ainda, Senhor, essa reunião, Pai. E eu te peço, toca o nosso coração, Pai. Senhor, fala conosco, Pai. Senhor, que a partir dessa noite testemunhos, Pai, sejam compartilhados, Pai, como a origem dessa palavra testemunho. Faz de novo. Eu quero declarar, Senhor, assim como foi na minha vida, assim como tem sido na minha vida, Senhor, as bênçãos que vêm através da obediência, dos passos de obediência, eu quero declarar sobre a vida dos meus irmãos, em nome de Jesus, que eles vão olhar para trás e eles vão ver que tudo aquilo que veio, que até o inimigo tentou usar para o mal, o Senhor transforma em bem, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Bruna, Gabriel, não sei se vocês querem falar mais alguma coisa. Fiquem à vontade aí. Só para deixar bem claro, você não está sozinho, então não fique sozinho. O grupo vai ficar aberto por algumas horas, a gente sempre fala 24 horas e passa um pouquinho. A gente fica disponível no privado também. Se você está precisando de um help, de um socorro de oração, de um aconselhamento, tirar uma dúvida, não fica sozinho, chama a gente lá. E a outra coisa, algumas pessoas estão esperando por você. E se você está sendo abençoado por esses encontros aqui no Aviva Zoom, pega o link do grupo e compartilha para todo mundo. Fala, olha, é um negócio lá, só você entrando para ver. É toda quinta-feira. Manda o link para as pessoas, amigos, familiares, vizinhos, colegas de trabalho, de escola, faculdade. Não deixe de fazer isso. E a gente tem um recurso agora do vídeo, vai ficar gravado. Se você está vendo pelo YouTube, compartilhe o link. Mais pessoas precisam estar ouvindo isso. Sabe, quando a gente deixa de ser o centro, a gente começa a olhar para o próximo como alguém que é alvo do nosso amor, alvo do nosso serviço. Às vezes a gente não sabe como pregar o evangelho, não sabe que palavra usar. Compartilha com alguém, Deus vai falar com essa pessoa. Você tem hoje o recurso aqui, você tem como compartilhar versículos da Bíblia no seu status, no seu story, nas suas redes sociais, você tem como falar. E você também tem como compartilhar o link do grupo do WhatsApp do Aviva Zoom, o vídeo do Aviva Zoom dessa reunião, as outras. Amém? Faça alguma coisa prática. E eu senti algo também enquanto a Ana orava. Pessoas que estão no ministério, estão cansadas com o ministério, afadigadas. Eu sinto de falar para você, continua, avança, vai para frente. Deus tem um novo passo para você. Você está cansado, é um sinal de que você está num momento de avanço. Então, creia nessa palavra. Se é para você, recebe, mas não para, continua. Nós estamos realmente num tempo de muita provação, um tempo muito desgastante espiritualmente, né, naturalmente e economicamente, mas é tempo de avançar, de prosseguir. O Senhor está às portas e Ele vai te responder, Ele vai te atender. Então, não para. Amém, meus irmãos? Então, compartilha com outras pessoas, interage lá no grupo, aproveita esse momento que está aberto, não deixa nada de ruim entrar no seu coração, e se entrar, manda sair, seja rápido em expelir a ofensa, a mágoa e qualquer coisa que tenha vindo para te contaminar, amém? Gabriel, eu senti só de falar uma coisa rapidinho. Bruna, eu vi que você abriu o microfone e você já fala, só um segundo. Às vezes a gente esquece de quem a gente é filho. Eu quero te lembrar hoje, você é filho do Todo-Poderoso. Eu lembro que um dia eu falei numa reunião de mulheres, eu falei, sabe, no Rio o pessoal dá muita carteirada, né? Eu era do Rio, né? Quer dizer, eu sou do Rio, né? No Rio, às vezes, assim, você escuta muito isso de dar carteirada. Eu sou filho de não sei quem, eu sou neto de não sei quem. Então, eu quero te dizer, você pode dar carteirada. Eu sou filho, filha do Rei, do Todo-Poderoso. Eu quero te dizer que isso, muitas vezes o inimigo não quer que você saiba o poder que há em ser filho e filha do Deus Todo-Poderoso. E uma frase que, agora eu não lembro se é do Bill Johnson ou do Chris Valentin,
é a fé, o medo é a fé no Deus errado. Então, todas as vezes que você tem medo de ousar, eu senti de falar isso, vocês estão vendo que isso não tem nada a ver com essa palavra que eu falei, que a gente falou até então, mas é para alguém específico isso. O medo é a fé no Deus errado. Todas as vezes que você está cheio de medo de fazer alguma coisa que Deus está falando para você fazer, você pode ter certeza, você está crendo do outro lado. Não é em Deus que você está crendo. Você está crendo no poder do inimigo, que ele vai fazer alguma coisa. Então, se Deus está falando para você fazer alguma coisa ousada, que está dando medo, vai, porque ele já garantiu. É muito maior para você isso aí? Vai, porque ele já garantiu, ele já preparou o terreno. É isso. E como o Gabriel falou, não deixa de compartilhar lá o teu testemunho no grupo. Isso encoraja a fé, edifica a nossa fé, encoraja os irmãos, né? E teu testemunho, como foi para você essa noite, né? E compartilhar também o link. E assim que terminar aqui, eu consegui colocar no YouTube, eu envio para vocês o link aqui dessa reunião, para você compartilhar com o familiar, com seus amigos, pessoal da sua igreja. Bruna, pode falar. Só queria deixar o versículo de Mateus 16, 25, para as pessoas meditarem. Nós falamos muito de cruz, né? Nós falamos muito de colocar o Senhor no lugar, no trono, né? Que é dele na nossa vida. E Mateus 16, 25 fala assim: quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Ou seja, a gente entrega tudo para Jesus, só que a gente não perde. Tem muitas pessoas que acham que quando elas, né, vão se dedicar a Cristo, né, de alguma maneira, elas vão perder. Mas não é isso que a palavra de Deus fala. Quando a gente acha que a gente perdeu, na verdade a gente está ganhando. Talvez a gente não entenda naquele tempo ali que a situação está acontecendo, mas lá na frente você vai ver que aquilo tudo cooperou, que a palavra de Deus diz isso, que tudo coopera juntamente, né? Tudo coopera. Então, fica esse versículo aí de Mateus 16, 25 para o pessoal refletir. E se Deus falar alguma coisa com você, compartilhe com a gente lá no grupo. Amém? É isso. Amém, Amém. gente. É isso, Gabriel? É isso. Gente, muito obrigada. Obrigada pela participação de cada um. Deus abençoe. Andréia, não sei se você levantou a mão aí, tá com a mão levantada se foi sem querer. Deve ter sido fazendo assim. Deve ter sido tipo, glória a Deus, aí quando levanta a mão, a plataforma reage, né, também. Amém. Gente, até a próxima quinta-feira. Deus abençoe e amo todos vocês. Uma boa noite. Tchau, Boa tchau. noite, pessoal. Boa noite, gente.